Olá, obrigado você que está nos acompanhando, nos assistindo em mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso abraço, agradecendo você que está nos nossos perfis do Facebook, também temos a página do Cubo Notícias lá no Facebook, o Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e, claro, conteúdo muito mais completo lá no nosso site, né? Todas as informações para você também aqui de Porangaba e região principalmente, né? Estão lá no nosso site do Cubo Notícias. Aproveito então a oportunidade para agradecer a todos pelo acesso aos nossos jornais, né? Aos nossos vídeos e também ao nosso site. Muito obrigado de coração. Bom, gente, hoje, sexta-feira, né, 19 de março de 2021 e me lembro lá no final de 2020 a gente ficava falando assim que acabe logo 2020, que chegue logo 2021, pode ser um ano de esperança, um ano muito melhor. Sabe de nada, inocente! E esse trimestre, este início de 2021, provavelmente até o meio do ano, né, será um período crítico para todos nós, né? Está sendo crítico, triste, desagradável é o mínimo que podemos falar. Olha, dados os números, as circunstâncias, as imagens, os fatos que vemos, dá até uma certa saudade de 2020. Não dá nada, entendeu? Claro, isso aí é só uma metáfora, né? Porque realmente 2020 foi um ano crítico, um ano doloroso, mas 2021 está ainda pior, ainda mais sobrecarregado. Enfim, gente, muita força, muita esperança para os próximos dias. É o que nós desejamos a você. Vamos iniciando o nosso Jornal ACN, muitos assuntos, como sempre. Nós vamos falar aqui sobre a morte do senador Major Olímpio por Covid-19. Vamos falar também sobre o litoral e o interior de São Paulo preocupados com a medida da Prefeitura de São Paulo, que antecipou 5 feriados. Serão 10 dias de feriado, praticamente 10 dias vagos na cidade de São Paulo. Preocupação de migração das pessoas da capital paulista para o interior e para o litoral, né? Lockdown na região. Hoje nós vamos falar sobre os municípios da região que decretaram lockdown, fechamento total do comércio. Muitas pessoas falando sobre Porangaba. Porangaba ainda não tem, nessa manhã, onde estamos gravando o Jornal ACN, nenhum decreto a respeito. Portanto, parece que não teremos lockdown aqui em Porangaba. Nós temos também o interior já sentindo colapso. Para quem achava que só na cidade grande iria acontecer isso, não. Guareí registrando a primeira morte de paciente com Covid esperando um leito. Morreu esperando uma vaga no hospital. Temos também outras notícias da região, né? Aqui do interior de São Paulo. Essa aqui é um pouquinho afastada da nossa região, cidade de Palmital. Empresário preso suspeito de molestar meninas entre 13 e 15 anos. Um milagre em Bauru. Homem foi atingido por raio durante chuva forte e sobreviveu. Temos as notícias de Porangaba. Hoje, Porangaba começa a vacinação de pessoas com idades entre 72 e 74 anos. Tivemos ontem de manhã o boletim do Hospital das Clínicas de Botucatu confirmando a 5ª morte de morador por Porangaba, aqui no nosso município por Covid-19, portanto, 2 mortes em 7 dias. Na semana passada, na sexta passada tivemos uma, né? E na tarde de quarta-feira outra. Vamos também acompanhar a atualização do processo de vacinação aqui da nossa cidade pelo vacinômetro, né?
Os números estão sendo sempre atualizados todos os dias. E, para finalizar, nós temos o boletim do coronavírus de hoje. Triste o boletim do Covid-19 de hoje. Porangaba registrando recorde no contágio de novos casos. Vamos iniciando o nosso Jornal ACN então, gente. E como sempre, desejando para você o melhor possível para esse momento. Eu falei na edição passada, quarta-feira, no Jornal ACN sobre negacionismo e citei a prefeita de Bauru, Suelen Rosim, né, que vive momentos críticos na cidade de Bauru. Ontem, 10 mortes, num prazo de 24 horas, na cidade de Bauru. E a senhora Suelen Rosim, mesmo com 98% dos leitos ocupados à época, no dia 12 do mês passado, participou de uma manifestação com o Luciano Hang, carinhosamente conhecido como o Velho da Van, né? Fazendo aglomeração, ela e o empresário bolsonarista em um caminhão de som fazendo discursos sem o uso de máscaras. E neste dia 12 também, neste mesmo evento, com aglomeração, com pessoas sem máscaras. A primeira aglomeração começou com a chegada do empresário, como você está vendo as imagens aí, né? A prefeita e o empresário com um monte de pessoas, as celebridades, né, tirando fotos com pessoas. Eu acho um cúmulo as pessoas tratarem políticos como celebridades. Você é retardado por acaso? Tirar foto junto com político. Parece que está tirando foto com um ator de cinema, com uma atriz, com um cantor, uma cantora. Não vejo ninguém querendo tirar foto com professor, com professora. Não, vai tirar foto com um político. É, por isso que o Brasil está do jeito que está, né? Todo dia tem uma merda. Mas enfim, nesse evento aí em Bauru, creio que foi o último evento do qual participou, e há as imagens também, vamos colocá-la novamente aqui, do Major Olímpio. Ele participou deste evento, está vendo ele aí discursando, né? Ele discursando para essa plateia de empresários e comerciantes, pedindo para abrir tudo, discursando contra o governo paulista. E aglomeração, claro, né? Todos ali perto do caminhão de som. Ou seja, o negacionismo mata, gente. Mata. Dias depois deste evento, o Major Olímpio apresentou sintomas do Covid-19, precisou ser internado. Até no dia 3 de março, já internado, ele participou de uma sessão de trabalhos do Senado por meio de videoconferência, direto do hospital. Não dá para dizer, obviamente, que ele pegou Covid aí, mas também não dá para se descartar, né? Gente, não dá realmente para abusar. O negacionismo, a doença, eu não vou pegar a doença, eu posso me aglomerar, não pego, eu não pego. Não dá para abusar com uma pandemia altamente contagiosa, né, com variantes ainda mais contagiosas. E infelizmente nos deixou ontem o senador Major Olímpio, do PSL, 58 anos. Teve anunciada a morte cerebral pelos médicos, foi divulgada pela família nas redes sociais do parlamentar. Ele estava internado em São Paulo desde o dia 3 de março para o tratamento do Covid-19. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão, amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito. Está verificando quais órgãos serão doados.
Como assim? Acho que não vai ter doação de órgãos. Os órgãos dele estão infectados. Bom, eu não sou médico nem infectologista, mas são órgãos infectados pelo Covid. Acho que não terá doação de órgãos. Mas enfim. Ainda diz o comunicado da família: obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Diz a conta do Major Olímpio no Twitter. Sérgio Olímpio Gomes era o nome dele, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o início do mês no Hospital São Camilo, na capital paulista. No dia 5 de março, ele foi transferido para a unidade de tratamento intensivo, a UTI. Ele é o terceiro senador vítima do Covid-19. Antes morreram o Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, com 83 anos, em outubro do ano passado, e também o José Maranhão, do MDB da Paraíba, aos 87 anos, dia 8 de fevereiro agora. O Major Olímpio era natural de Presidente Venceslau, aqui no interior de São Paulo, e ia completar 59 anos nesse sábado, amanhã. Foi deputado federal por um mandato, deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Ele também foi vereador na capital paulista, e antes de se dedicar à política, ele serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. Por isso, o nome dele, a patente dele era Major da Polícia. Além de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, titulação obtida ao concluir a Academia do Barro Branco da Polícia Militar, ele exerceu as profissões de jornalista, professor de Educação Física e técnicas em defesa pessoal. O que o presidente Bolsonaro chama de atleta, né? Esse sim, realmente um atleta. E mesmo com porte de atleta, com vida de atleta, padeceu diante do Covid-19. Ele foi instrutor de tiro também. Antes de ingressar no PSL em março de 2018, o senador já havia passado pelo Partido Verde, pelo PDT e pelo Solidariedade. O senador deixa esposa e 2 filhos. Há uma semana a família publicou nas redes sociais de Olímpio que o quadro dele era estável e inspirava cuidados, e pedia orações e respeito para que ele continuasse o tratamento. A piora do quadro de Olímpio, provocado pela Covid, foi muito rápida. No dia 4 de março, quando internado, o senador usou até as redes sociais. Ele participou do dia 3, como eu disse, de uma sessão de trabalho do Senado por videoconferência, e no dia seguinte ele disse que o quadro de saúde dele evoluindo satisfatoriamente, ou seja, que ele estava melhorando e que, apesar da gravidade, tinha fé que em breve estaria de volta ao combate. Em fevereiro, como eu disse, no dia 12, e você assistiu as imagens aí, coloca de novo as imagens. Ele estava participando de protestos contra o fechamento do comércio em São Paulo, medida adotada pelo governador João Dória contra a disseminação do coronavírus. Apesar de usar máscara nesse protesto, no dia 12, ele se mostrava contrário às políticas de isolamento social e disse, nesse discurso aí: chega de aceitar os desmandos deste desgovernador. Fui às ruas sexta-feira, dia 12 de fevereiro, que é aonde você está vendo aí, em apoio à população do nosso estado contra o fechamento do comércio e pela abertura de mais leitos na saúde. Chega de descaso com o povo, disse em sua conta no Twitter. Lamentável, gente. E, enfim, que Deus o receba e que Deus dê amparo, dê luz, dê fé, dê calma, dê tranquilidade ao coração dos seus familiares e amigos. Bom, gente, o litoral e o interior de São Paulo estão preocupados com uma medida adotada pelo prefeito da capital paulista, o Bruno Covas. A Prefeitura de São Paulo anunciou ontem a antecipação de 5 feriados municipais e a mudança no horário do rodízio, para tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço de casos de Covid-19 na cidade. A nova regra do rodízio, que passará a valer das 20 às 5 da manhã, das 20 horas às 5 da manhã, entra em vigor segunda-feira que vem, dia 22. Foram antecipados 2 feriados municipais deste ano, né? Corpus Christi, de junho, e Dia da Consciência Negra, de novembro, e 3 feriados do ano que vem já. Aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro,
Corpus Christi em junho e Dia da Consciência Negra de novembro. Não vai ter leito para ser tratado, diz secretário municipal da Saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo, sobre a pandemia na cidade. Antes de entrar nesse assunto, deixa eu colocar aqui rapidinho como vai ficar a cidade de São Paulo com essa antecipação dos feriados. Vai ficar muito bom para o paulistano poder viajar. E em decorrência disso, a preocupação dos municípios do interior e principalmente dos municípios do litoral. Vai ficar assim, 26 de março, sexta-feira, feriado municipal. 27 é sábado, 28 de março, domingo. Aí vem 29, 30 e 31 de março, segunda, terça e quarta, feriado municipal. 1º de abril, quinta-feira, feriado municipal. 2 de abril, sexta-feira, feriado nacional, Paixão de Cristo. Aí, dia 3 de abril, sábado, 4 de abril, domingo. Então, são 10 dias aqui onde o paulistano poderá usufruir, feriado. Pode ficar em casa, mas também pode usufruir de uma praia do interior paulista. E a gente sabe que grande parcela vai usar isso grande parcela das pessoas vão aproveitar esse período de 10 dias de feriado para ir para o interior ou ir para o litoral. A gente sabe, infelizmente a gente sabe. Essa é a realidade. Muita gente não entende. Muita gente não entende. Então a preocupação dos municípios do interior e do litoral são justificáveis. O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse ontem, ou melhor, disse hoje de manhã, sexta-feira, que a decisão de antecipar os 5 feriados foi tomada para tentar forçar as pessoas a ficarem em casa. Sabe de nada, inocente. E com isso frear o avanço da doença após a explosão de casos, mortes e colapso no sistema de saúde. Essas restrições, os feriados, não é para ir para a praia, é para ficar em casa, porque nós não temos mais leitos para tratar as pessoas. Os grandes hospitais privados aqui estão com 100% de ocupação, tem que colocar na cabeça. Se pegar a doença, não vai ter leito para tratamento, afirmou o secretário em entrevista hoje de manhã ao Bom Dia São Paulo. Ele ainda afirmou que a medida foi tomada para tentar evitar aí outras medidas ainda mais restritivas no isolamento social. São Paulo se nega a fazer o lockdown. Aí faz feriado e dá vazão para esse pessoal ir para o interior e para a praia, porque irão. Não tenha dúvida disso. Bom, e acontece que num período como esses, onde o vírus está completamente disseminado, é gente de lá indo para o interior e passando a doença e vice-versa. Os municípios do interior também com diversos casos. Até municípios pequenos como o nosso. Daqui a pouco você vai ver a quantidade de casos ativos que temos aqui em Porangaba. Aí vem para o interior, também pode pegar aqui e levar para lá. Ou seja, isso aí essa medida, São Paulo tem que decretar lockdown. Essa medida aí é só para fazer importação do vírus. Enfim, gente, preocupante. Vamos falar agora das cidades pequenas. Estivemos falando aí de São Paulo. Aí as pessoas falam, nossa, ontem, inclusive, São Paulo anunciou a primeira morte de uma pessoa jovem aguardando por um leito de hospital com 22 anos, sem comorbidade. Um homem jovem, 22 anos, sem comorbidade, morreu esperando um leito. Aí você fala, isso acontece só nas grandes cidades, Wellington. Não. É muito pior e será muito pior em cidades como a que eu vou citar agora. Guareí. A cidade de Guareí, por exemplo.
Mas enfim, esse é um assunto que eu vou tratar daqui a pouquinho. Lockdown na região. A região está tentando fazer o lockdown justamente para quê? Para barrar essa migração de pessoas que saem de São Paulo para vir para cá. Porque em São Paulo não vai ter o lockdown. Mas em algumas cidades, tendo o lockdown, o comércio estando fechado, a pessoa fala, nem vou para lá, porque eu vou lá fazer o quê? Não posso comprar nada, não posso, né? Porque as pessoas vêm para o interior esperando justamente encontrar mais flexibilização, mais sossego, fugir do vírus. Bom, outras 3 cidades da região de Itapetininga decretaram de ontem para hoje medidas mais restritivas, o lockdown, para evitar novos casos de Covid. São eles Itaí, Riversul e Pilar do Sul. Itaí, a prefeitura decretou lockdown nos próximos 2 finais de semana. Começa hoje e vai até segunda-feira. E de sexta-feira que vem até segunda-feira 29. De acordo com a prefeitura, nesses dias está proibido a realização de atividades comerciais, prestação de serviços industriais e lotéricas. Além disso, os serviços públicos municipais, estaduais e federais também suspensos. Em Riversul também. Acontece nos próximos 2 finais de semana. Passam a valer a partir das 19 horas de hoje, até às 5 horas de segunda-feira. E da 0 hora de sexta-feira que vem, dia 26, até às 5 de segunda-feira, 29. De acordo com a Prefeitura de Riversul, o comércio de supermercados e mercearias será permitido com portas fechadas por meio de entregas e deliveries. Distribuidora de comércio de bebidas, lojas de conveniência, tudo fechado. Lojas de produtos e materiais de construção e elétricos, lojas de vestiários, bares, lanchonetes, padarias, restaurantes e similares. Academias, indústrias em geral, escritório em geral, revendedores de automóveis, borracharias, estabelecimentos bancários, lotéricas, agência de correio, telégrafos, e nem existe mais telégrafos, né? Agência dos Correios e Telégrafos e similares. Barbearias, salões, clínicas e estéticas e similares, igrejas, todos proibidos. Fica proibido o delivery no lockdown para entregas de restaurantes, lanchonetes, trailers, distribuidoras de assados, pizzarias, carrinhos de lanches. Até o delivery está proibido lá, hein? Lá em Riversul. Feiras livres também proibidas. Os táxis também proibidos. Serviços de lotação, salvo autorização do Departamento de Saúde. Lá é fechado mesmo, tudo fechado. E nem delivery pode. Fudeu de vez! Só de supermercados e mercearias lá. Buri, lockdown em vigor sexta-feira, vai até domingo, 14, 21 e 28 de março. Nesses dias aí, só farmácias e postos de combustíveis podem funcionar. Deliveries também proibidos. Capão Bonito também decretou lockdown, porém voltou atrás, seguindo apenas a fase emergencial do Plano São Paulo. Então Capão Bonito está fora aqui da lista do lockdown. Itapeva começou a valer no dia 15 de março até sexta-feira. Os estabelecimentos considerados essenciais ficam autorizados a funcionar só das 6 às 14 horas, com exceção de postos de gasolina, drogarias, farmácias e serviços de saúde. Entregas por delivery são permitidas, bem como o sistema drive-thru em todas as atividades comerciais, sendo proibido o atendimento presencial. Guareí, as medidas entraram em vigor segunda-feira, valem até hoje. Durante esses 5 dias só podem funcionar farmácias em regime de plantão e revezamento e postos de combustíveis. Nos estabelecimentos comerciais que forem vendidos alimentos, é permitido a entrega, somente serviço de entrega, proibido o funcionamento de retirada no local. Serviço veterinário funcionando, os veículos de transporte coletivos como ônibus e táxis reduzidos em 50% em Guareí. Hoje foi noticiado de manhã na TV Tem e algumas pessoas confundiram. O nome é mais ou menos parecido, mas não é. Confundiram Itaporanga com Porangaba. Em Itaporanga foi decretado lockdown, né, de ontem para hoje, pelos próximos 2 dias. Aliás, pelos próximos 2 finais de semana. A medida passa a valer a partir de hoje, até segunda-feira. Nesse período, só as farmácias, estabelecimentos de saúde, postos de gasolina poderão funcionar até às 22 horas. Ainda de acordo com o decreto lá de Itaporanga,
Ainda de acordo com esse decreto, os supermercados, empresas de distribuição de água e gás e empresas de produtos agropecuários e veterinários podem funcionar só em sistema delivery das 8 às 17 horas. Não pode receber ninguém no estabelecimento. Que mais nós temos aqui? Cerqueira César, né? Também em lockdown a partir da próxima segunda-feira. Vai aguardar esse final de semana e lá vai ser lockdown por um período ininterrupto de 14 dias. De acordo com a prefeitura, a partir da quinta-feira, portanto ontem, proibidas as vendas de bebidas alcoólicas em todos os bares, restaurantes, lanchonetes e supermercados. Quero ver a galerinha, né, de Cerqueira César fazer festa. O pior é que fazem, vão comprar em outras cidades. Ou se toma essa medida em caráter estadual, não adianta nada, faz só no município, a pessoa vai na cidade vizinha que não está fazendo a restrição, essa restrição, e compra, e vai à noite e faz festa clandestina, né? Então tá aqui, ó, em Cerqueira César, padarias, o que não pode funcionar, padarias e açougues só delivery, mercearias também, mercados também só delivery, supermercados também só delivery, restaurante, pizzaria, lanchonete, lojas de conveniência e similares também só por delivery, comerciantes ambulantes do ramo de alimentação trabalhar com os trailers somente em frente às suas residências, podem fazer o delivery, mas está proibido colocar o trailer em locais públicos. Só na residência, né, o ambulante só pode fazer na frente da residência, permitido somente serviço de entrega e delivery, não pode mais o drive-thru. Estranho, né? Será que estão proibindo, os pequenos estão proibidos de fazer o drive-thru? Será que o Habib's, o McDonald's, né, o Burger King, as grandes redes de fast food estão proibidas de fazer o drive-thru? Ou será que não? Acho que não, né? Mas a corda sempre arrebenta no lombo do mais fraco. Bom, os estabelecimentos comerciais em gerais fechados lá em Cerqueira César. Comércio de produtos eletrônicos permitidos também só por delivery. Gente, que mais nós temos aqui? Angatuba, a Prefeitura de Angatuba decretou ontem as medidas mais rígidas de isolamento social. Até quarta-feira a cidade contabilizava 1.556 casos com 38 mortes. De acordo com o executivo, as normas incluem fechamento das repartições públicas, de estabelecimentos considerados essenciais também, e as medidas começam a partir das 20 horas de hoje até as 8 da manhã do dia 27 de março. Né? Então fica tudo fechado. Supermercados, mercearias, entendidos como estabelecimentos que tiverem até 70% de sua área ocupada por produtos essenciais, não importando o KNAI, poderão trabalhar somente com o delivery. Isso lá em Angatuba. É isso aí, gente. São as cidades que ingressaram as medidas mais rígidas, principalmente algumas tomarão as medidas durante dias ininterruptos, durante a semana também, mas a grande maioria aí dessa lista visa principalmente os finais de semana. Esse lockdown, porque faz o lockdown na cidade, fecha tudo e inibe um pouco o recebimento de pessoas que vêm das cidades grandes para o interior, né? O interior está em colapso, como eu estava falando agora há pouco, e não são só as cidades grandes que registrarão pessoas morrendo à espera de leitos. Como eu disse, isso será muito pior em cidades como Guareí, que é o que eu vou falar agora, cidades como Porangaba, qual mais? Bofete, Torre de Pedra, são cidades que não têm hospitais. São cidades pequenas, sem hospitais. Quando nós falamos em hospitais, são hospitais mesmo, né, para fazer o recebimento de um paciente, desde a forma mais leve até a forma mais grave. Hospitais que tenham profissionais e equipamentos aptos para fazer uma intubação, uma UTI aparelhada. Isso é um hospital, um hospital. E nessas cidades não há hospitais.
temos aí sistemas de atendimento emergenciais de saúde. E a Prefeitura de Guareí deu um triste registro ontem. A primeira morte de um paciente com Covid-19 esperando vaga para algum hospital da região. O paciente era um homem de 80 anos, ele tinha comorbidades, doenças pré-existentes, mas estava recebendo assistência do pronto atendimento da cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde de Guareí, o idoso veio a óbito na madrugada de ontem e a cidade ainda possui 8 pacientes na fila, esperando por vagas em hospitais. Desses pacientes, 3 pessoas estão em estágio grave e não conseguem transferência, não conseguem leitos. Necessitam de leitos de UTI, inclusive. Outros 5 aguardam internação em enfermaria. Um desses pacientes, que precisavam de uma vaga em um leito de enfermaria, não é um idoso, é uma criança de 1 ano e meio com Covid. Guareí não possui hospitais, sendo disponibilizado um pronto atendimento aos moradores. A unidade médica de referência mais próxima da cidade é o Hospital Dr. Léo Orsi, o Léo Orsi Bernardes, lá em Itapetininga, que está com 100% da capacidade de leitos ocupados. É a realidade de todos os municípios, ou de grande parte dos municípios brasileiros e de quase todos os municípios aqui do estado de São Paulo. Será que com isso dá para as pessoas acordarem? Espero que sim. Bom, gente, falando de outros assuntos aqui. Em Palmital, aqui no interior paulista, de acordo com a Polícia Civil, um empresário de 48 anos, 48 anos, né? Um homem que você olha assim e fala, empresário, já meia idade, homem sério, né? Só que não. Ele foi preso por estupro de vulnerável ontem, em Palmital, suspeito de molestar meninas com idades entre 13 e 15 anos. O que tem que fazer com um cidadão desse? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram depois que a equipe recebeu uma denúncia em fevereiro, mês passado, sobre a prática de exploração sexual e estupro de vulnerável por parte do empresário. Durante as investigações, depois da denúncia, começou uma investigação e a polícia comprovou que a denúncia era verdadeira através de depoimentos de testemunhas e imagens de conversas em redes sociais. Por causa disso, na quinta-feira os policiais deram cumprimento a 3 mandatos de busca e apreensão nos locais onde o empresário mora e também trabalha. E foi feito também um mandado de prisão. Durante as buscas, a equipe encontrou aparelhos celulares, computadores e mídias relacionadas com a prática de exploração sexual e estupro de vulnerável, ou seja, um pedófilo compulsivo. Ele foi preso temporariamente. Tomara que não seja tão temporariamente assim. Deve ficar detido no prazo de 30 dias. Nesse período, segundo a polícia, o inquérito será concluído e encaminhado à justiça. Empresário, 48 anos. Estuprador de criança, de menores. Vamos ver quanto tempo ele fica na cadeia. Quero só ver. A gente não sabe se é um empresário assim ou um empresário. Mas se ele for um empresário assim, logo logo ele tá solto. Soltinho da Silva. É comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Um milagre aconteceu na cidade de Bauru. Um homem foi atingido por um raio e passa bem. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É, graças a Deus, hein? Graças a Deus.
A vítima passa bem, foram mais de 300 raios em apenas poucas horas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A tempestade que atingiu Bauru e algumas cidades da região entre o final da manhã de ontem e o início da tarde causou alagamentos, enxurradas nos pontos já conhecidos da cidade e ainda fez transbordar o rio Bauru. Dessa vez teve outro agravante, a grande quantidade de raios. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ELAT do INPE, foram 320 descargas elétricas ontem. Para se ter uma ideia, é quase o mesmo número registrado durante todo o mês de fevereiro, 329 raios no município, durante todo o mês de fevereiro. E ontem 320 em um período de poucas horas. Na Vila Pacífico, um homem foi atingido por uma descarga enquanto caminhava na rua, na quadra 10 da rua Salvador Filardi. Por sorte, ele está passando bem. Recebi uma pequena carga de um raio que caiu aqui. O guarda-chuva que eu estava segurando foi o condutor. Meu braço ainda está doendo, escreveu ele em redes sociais. Quem presenciou o fato foi a Roseli Madureira, de 45 anos, proprietária de uma loja de hortifruti que fica bem próximo do local do acidente. Teve um clarão lá fora e em seguida eu vi o homem caindo no chão. Queria ajudar ele, mas estava chovendo muito forte. Pouco depois ele se levantou bem devagar e o acolhemos até a ambulância. Até a ambulância chegar. O acolhemos até a ambulância chegar. Ele não conseguia esticar o braço esquerdo, nem mexer a mão, que era que segurava o guarda-chuva. Depois do atendimento do SAMU, levamos ele para o trabalho. Explica. Foi um livramento. Ele teve sorte de não ter morrido. Essa imagem que você está vendo aqui, desse telhado aí pegando fogo, também foi de um raio que atingiu esse telhado dessa igreja lá em Bauru. Durante a tempestade, a cerca de 1,5 km da onde caiu o raio no rapaz, né, onde o rapaz foi vítima dessa descarga elétrica, a torre da igreja, localizada na quadra 2 da rua Teresa Versa Madi, no Jardim Independência, também foi acertada por um raio. Isso porque vizinhos registraram um incêndio no telhado do imóvel, relataram ter ouvido o barulho da descarga elétrica pouco antes do fogo começar. Os bombeiros foram informados pela população, né, que viu as imagens aí, eles foram acionados, estiveram no local por volta do meio-dia e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Que milagre! Esse rapaz aí pode comemorar o aniversário dele 2 vezes. Glória a Deus, glória a Deus. Né? 2 vezes. Na data em que ele nasceu e ontem. Bom, gente, é isso. E esse final de semana também, período de instabilidade, principalmente na parte da tarde e da noite, com pancadas de chuva isoladas em algumas regiões, até pancadas fortes. Então, cuide-se, tome cuidado aí. Bom, vamos falar agora de Porangaba. Vacinação contra o Covid-19 em Porangaba começou ontem. Aliás, começou hoje. O anúncio foi feito ontem, mas começou hoje de manhã já. E vai até sábado. Porangaba também fazendo vacinação aos finais de semana. Né? Então, Porangaba está fazendo essa vacinação, essa etapa agora de aplicação da primeira dose para pessoas de 72 a 74 anos. A Secretaria de Saúde vai realizar hoje e amanhã, sábado, essa etapa de vacinação. A Secretaria informa que está recebendo um quantitativo. Todos os municípios estão recebendo as vacinas a conta-gotas, né? Hoje chega 100, amanhã 200, depois 50, depois 100, 150. Eles estão distribuindo as vacinas assim, em todos os municípios praticamente. Claro que o número de porcentagem das vacinas, municípios maiores recebem mais doses, mas percentualmente, de acordo com o número populacional. A Secretaria está recebendo essas vacinas assim, a conta-gotas, e conforme recebe, dá andamento ao processo de vacinação. Nesses dias 19 e 20 de março, portanto, vacinação para pessoas de 72, 73 e 74 anos que ainda não tomaram nenhuma dose. É para tomar a primeira dose. Vamos lá então, horário da vacinação. Hoje, sexta-feira, começou às 8,
Nós estamos gravando o Jornal OCN agora nessa manhã. Começou às 8, vai até às 11 horas, daí tem um horário de almoço e retorna das 13 às 16 horas a vacinação. Sempre para pessoas de 72 a 74 anos tomarem a primeira dose. Amanhã, sábado, também no mesmo horário, das 8 às 11 e depois retorna das 13 às 16 horas. Só para pessoas de 72 a 74 anos para tomarem a primeira dose. Enfatizo bem porque senão, né, vai uma pessoa que não pertence a esse público-alvo procurando tomar a primeira dose ou até querendo tomar já a segunda dose, a não ser que esteja agendado lá no seu cartão de vacinação que o dia é aquele para você tomar. Daí você tem que ir lá mesmo para tomar a sua vacina, né? Se está agendado ali, se está marcado, se você já tomou a primeira dose e está marcado lá no seu cartão de vacinação a segunda dose dia tal, você vai naquele dia, tá bom? Aí você tem que ir naquele dia. Bom, gente, mas para tomar a primeira dose não adianta ir pessoa com 71 e pessoas com 69, não adianta. Com 70, é para 72 a 74 anos. Provavelmente, semana que vem, já tem uma leva de vacinação com pessoas com idade inferior a esse público-alvo aí. Então, logo já chega a vez dessas pessoas. Então, a Secretaria de Saúde pede para que as pessoas só cheguem ao local conforme horário e dias reservados para a sua faixa de vacinação, pois não será possível aguardar um local devido à aglomeração. E lembrando que desde ontem já começaram a ser distribuídas senhas para ser feita a vacinação. Então vá lá no ESF do Jardim Adonai e retire sua senha. Se não for possível, vá no horário, né, das 8 às 11 ou das 13 às 16, apenas para pessoas de 72 a 74 anos. Frisar bastante aí para a pessoa não perder a viagem. Bom, gente, daqui a pouco nós vamos falar do vacinômetro, né? A atualização desta manhã, foi atualizado já o vacinômetro desta manhã de sexta-feira. Boletim do HC, do Hospital das Clínicas de Botucatu, confirmou mais uma morte de morador aqui de Porangaba em decorrência do Covid-19. É um homem de 66 anos, estava internado no HC desde o dia 24 de fevereiro. O boletim não informou a identidade do homem. Nas redes sociais, a família até colocou a imagem do homem, né, mas não citou o nome dele, não falou também que a causa da morte, não chegou a ter essa menção. Então, em respeito à vontade da família, porque ficou registrado assim, que a família não publicou o nome dele, nem a causa da morte. Então, em decorrência da vontade da família e em respeito, a gente não vai passar o nome. Não foi o que aconteceu na semana passada. Semana passada, os familiares da dona Ana publicaram nas redes sociais, né, o falecimento dela. Ou seja, é o segundo óbito que Porangaba registra, que Porangaba tem em decorrência do coronavírus no espaço de 7 dias. Né? Na madrugada do dia 12 de sexta-feira passada, uma senhora de 70 anos, que foi a dona Ana, como nós dissemos, ela foi internada no HC de Botucatu em decorrência de problemas do Covid-19, desenvolveu, como o caso desse senhor também, desenvolveu a forma grave da doença e infelizmente não resistiu. Gente, e também no mesmo período de quarta para quinta-feira, além desse morador de Porangaba, o HC da Unesp registrou outras mortes de um homem e uma mulher, ambos de Botucatu, o homem de 81 anos, a mulher de 67, e um homem de 70 anos, morador de Pereiras. Ou seja, o número de óbitos e de novos contágios não param de crescer. Vamos lá com o vacinômetro, gente. Deixa eu colocar em tela cheia para você acompanhar. Esse é um site do governo, da Secretaria Estadual de Saúde, né, do governo do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de São Paulo de Saúde. Nós temos aqui o município de Porangaba, como anda a vacinação em Porangaba. São números atualizados até amanhã de hoje, até o final da manhã de hoje, sexta-feira, até o final
da manhã deste dia 19 de março. Total de vacinas que Porangaba recebeu, 1.043 doses. Aliás, não, deixa eu retificar aqui, 1.343 doses. 1.343 doses chegaram a Porangaba. Destas 1.343 doses, 1.043 foram aplicadas. Vou repetir então, né? 1.343 doses foram entregues no nosso município, 1.043 já foram aplicadas, ou seja, restam 300 doses não aplicadas ainda. Bom, dessas 1.043 doses que foram aplicadas, 824 são pessoas que receberam a primeira dose. 824 pessoas receberam a primeira dose da vacina, tanto da Coronavac como, né, da AstraZeneca. São as duas vacinas. Quem está tomando a Coronavac toma a segunda dose num prazo de 21 dias. Quem toma da AstraZeneca Oxford toma a segunda dose num prazo de 90 dias. É isso? 90 dias. Então tá aí, gente. Isso é... Ah, mas por que uma é 21 dias, a outra é 90 dias? Porque cada uma tem uma fórmula diferente, cada uma trabalha no sistema imunológico da pessoa de forma diferente, né? E vale ressaltar que os estudos comprovam que ambas apresentaram eficácia contra as variantes brasileiras. Boa notícia. Tanto a AstraZeneca Oxford como a vacina Coronavac do Butantan, em parceria com a Sinovac, laboratório chinês da Sinovac. Bom, só para lembrar, as duas têm a matéria-prima chinesa, tá? Então você não vai achando que você não vai tomar uma vacina eu não vou tomar, não quero tomar da Sinovac porque é feita na China. Não, ela é feita no Butantan, com matéria-prima chinesa. E a AstraZeneca foi desenvolvida em Oxford, né? Está sendo feita pela Fiocruz, mas também tem matéria-prima chinesa. Então, né? A vacina que você tomou de paralisia infantil quando você era criança tem matéria-prima chinesa. Então, para de besteira, pensar bobagem. Então tá aí, ó. 824 pessoas receberam a primeira dose e duas doses foram aplicadas já em 219 pessoas. Pode-se dizer, portanto, que 219 pessoas já estão completamente imunizadas. Claro que tem o período aí do trabalho de imunização que a vacina desenvolve no corpo das pessoas, leva alguns dias, né? Ambas as vacinas, por exemplo, a AstraZeneca, demora 22 dias para começar a atuar no sistema imunológico da pessoa. Ela é mais demorada. Já a Coronavac ela é mais rápida, tanto que você já pode tomar a segunda dose em 21, 23 dias. Então tá aí, gente. 824 pessoas tomaram uma dose, 219 pessoas já fizeram a vacinação completa, portanto já está com a imunização já quase completa, só falta a vacina concluir o seu período de trabalho imunológico. 219 já imunizados aqui em Porangaba. Bom, entre uma dose e duas doses, 8,85% da população porangabense foi imunizada. Ainda está muito baixo o número de percentual de vacinação de pessoas imunizadas aqui no nosso município. Mas não é culpa, né, de administração local, não. Quase todos os municípios do Brasil estão com esse percentual. Uns têm mais, um pouco mais, né? 11, 12, alguns têm até 15% da população que já receberam alguma dose da vacina, outros têm menos. Tem municípios aí com 5% apenas da população vacinada, depende de como receberam a vacina, de quantas vacinas receberam, o número populacional, enfim. Mas as vacinas estão chegando e sendo aplicadas. É uma culpa aí que vem lá de cima, né, gente? O Ministério da Saúde conseguiu fazer o nosso Programa Nacional de Imunizações, nosso Programa Nacional de Vacinações, que em 2010
vacinou mais de 81 milhões de brasileiros foram vacinados num período de um mês contra o H1N1. 81 milhões de brasileiros foram vacinados em um mês em 2010, entre 2009, né, em 2010 mesmo, que foi o início, né, foi em março de 2010 a vacinação contra o H1N1. Em um mês, 81 milhões de pessoas vacinadas. Nós já estamos aí há quase 3 meses vacinando e não temos ainda 11 milhões de vacinados. Tem 11 milhões, hoje deu 11 milhões e alguma coisa. Ainda não chegou a 12 milhões de vacinados em 3 meses, ou seja, o Ministério da Saúde conseguiu, nosso governo federal conseguiu atrasar até nisso, né? Piorar uma coisa que era um sucesso no Brasil. Bom, gente, eu vou finalizando o nosso Jornal ACN com o boletim do coronavírus de hoje, com números que quando eu recebi nessa manhã, eu falei, não, tá errado. Tá errado, foi digitado errado, não é possível. Foi digitado errado. Mas não, viu, gente? Porangaba registrou 26 novos casos desde a última atualização da quarta-feira passada. Nós tínhamos 294 na quarta-feira e hoje nós temos 320 casos confirmados desde o começo da pandemia. Ou seja, 26 casos novos. Casos ativos da doença aqui em Porangaba batendo recorde. São 54 casos ativos da doença. São 54 pessoas com coronavírus, 54 porangabenses, ou pessoas que moram, porangabenses adotados, 54 com o vírus ativo. Claro que tem muito mais, porque o número de casos suspeitos também é um dos maiores. 36 casos suspeitos. Só enfatizando aqui, 54 casos ativos da doença, sendo que 53 em tratamento domiciliar e um homem de 40 anos internado no HC da Unesp. Um homem de 40 anos, homem novo. Parece que o estado de saúde dele é estável, não está na UTI, graças a Deus. Esperamos que logo ele tenha aí alta. Então vamos lá, 320 casos confirmados, 53 em tratamento domiciliar, 1 em internação, 36 suspeitos, 261 recuperados, 1.197 casos descartados e o número que infelizmente nós não vamos apagar, 5 óbitos. Nós esperamos até no final dessa manhã para saber se nós questionamos a prefeitura se realmente haveria um lockdown em Porangaba durante esse final de semana. E até o período em que estamos concluindo o Jornal ACN, a gravação do Jornal ACN de hoje, não tivemos resposta por parte da prefeitura. Eu questionei a vigilância epidemiológica de Porangaba se sabia de alguma coisa sobre a publicação de algum decreto, e a informação que eu recebi é de que, pelo menos nesse final de semana, não deveria ser adotado o lockdown em Porangaba. Neste final de semana, portanto, não deveria ser tomado nenhuma decisão de lockdown em Porangaba. Mas, cá entre nós, semana que vem, no próximo final de semana, começa um feriado prolongado que vai durar 10 dias na capital paulista. E a gente sabe que as pessoas de São Paulo vêm para cá. Me desculpem os comerciantes, mas eu acho que é importante fazer um lockdown na semana que vem, hein? Pelo menos para inibir essa quantidade de pessoas que saem da capital paulista achando que o interior é uma colônia de férias. Não é colônia de férias. E tem muita gente que sai do interior para praia,
também vai para São Paulo visitar parentes, né? Não é só de lá para cá, é daqui para lá também. Não é o momento para isso. Não é discriminação de quem vem para cá. É também recriminando, não discriminando, quem também sai daqui para outras cidades. Não é o momento para isso. Não dá para fazer isso. Infelizmente. Contra a nossa vontade. Ah, eu não quero. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Eu não quero fazer isso. Ninguém quer. Ninguém quer estar em casa. Todo mundo queria estar festejando. Todo mundo queria estar vivendo normalmente. É o maior sonho, acho que, de todas as pessoas hoje no Brasil e no mundo. A volta à vida normal. Tinha tanta gente que sonhava com riqueza, com mansões, né? Ah, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um carro de luxo, eu quero ter um iate, eu quero ser milionário, simplesmente milionário. O sonho de muitas pessoas, o coronavírus foi bom por isso, porque o sonho de muitas pessoas era esse: ser rico, ser milionário, ser materialista. Hoje, muitas dessas pessoas só sonham em poder desfrutar do que desfrutavam antes, na vida normal. Só sonham em viver como viviam antigamente. Talvez essa seja a única positividade dessa doença. Trazer um pouco de reflexão para a cabeça de todo mundo. Enfim, gente. Um bom final de semana para você. Continue acompanhando o nosso site, está aí o endereço aí embaixo. Né? As nossas redes sociais também, sempre estamos atualizando você. Né? Nós estamos gravando o Jornal ACN, pode ser que no decorrer do dia saia alguma coisa nova, está sempre lá no nosso site, tudo atualizado para você. Fique com Deus, muita saúde, muita proteção divina para você. Um forte abraço e até a próxima.